E aí, tudo bem? Que bom ter a sua companhia para mais essa análise. Hoje a gente vai destrinchar o material super direto, daquele tipo que não enrola, sabe? O Bônus 3, modelos de copy prontos para vender. É um guia incrivelmente simples, mas de uma eficácia absurda para quem está dando os primeiros passos no universo do marketing digital. A ideia aqui não é só empilhar um monte de palavras na tela. A gente vai entender a fundo a psicologia da persuasão e, principalmente, a jornada emocional de quem está ali, suando a camisa para tentar vender online pela primeira vez. Bom, vamos direto ao que interessa. Para começar, a gente tem essa frase logo de cara que, olha, define todo o tom do que vem por aí. A primeira venda muda tudo. Curta, né? Mas carrega um peso motivacional gigante. Repara que o texto não começa com aquelas promessas de fortunas instantâneas ou de criar um império milionário da noite para o dia. Nada disso. O foco aqui vai direto para o obstáculo, que é de longe o mais difícil e intimidador. Aquele momento exato em que o zero finalmente vira um. Essa citação meio que joga as fichas na mesa. Ela entende perfeitamente que essa barreira psicológica de nunca ter vendido nada é a bagagem mais pesada que alguém pode carregar. E é justamente para quebrar esse muro que esses modelos de copy foram desenhados. O material divide essa estratégia toda em 3 blocos. O primeiro deles é focado nos ganchos para vídeos curtos. A gente sabe que nessas plataformas super rápidas, tipo TikTok e Reels, a atenção é literalmente a moeda mais cara do mercado. E quem está começando agora vive esbarrando naquela insegurança clássica, enquanto o público só vai rolando a tela atrás de conteúdo rápido. E é aí que entra o primeiro exemplo prático de gancho. Atacando esse medo de frente. Você não precisa ser especialista para começar no digital. Isso é brilhante, porque tira logo de cara aquela objeção gigantesca. Afinal, a maior barreira de entrada é achar que precisa de 3 diplomas ou de um equipamento de cinema para gravar alguma coisa. O material simplesmente destrói essa parede e mostra que a falta de experiência é um ponto de partida perfeitamente aceitável. E depois desse acolhimento inicial, rola uma transição bem estratégica para um banho de realidade. O segundo modelo manda essa. A maioria das pessoas desiste antes da primeira venda. O pulo do gato aqui é como essa estatística, que é meio brutal, toca numa ferida muito comum. Sério, quem nunca postou aquele vídeo com a expectativa lá no alto e só ouviu o som dos grilos depois? Essa frustração do engajamento zero é real. Então, ao colocar o dedo nessa ferida, esse gancho cria uma empatia imediata. Funciona como um aviso sobre a realidade do mercado e, claro, como um desafio sutil para que a pessoa não jogue a toalha e abandone a corrida. E aí, o ciclo emocional fecha com chave de ouro. O terceiro gancho vem e propõe: talvez sua primeira venda esteja mais próxima do que imagina. Repara no movimento que a gente fez até aqui. Depois de tranquilizar sobre a noia de ter que ser um super especialista e de validar a realidade dura da vontade de desistir, o texto usa essa frase para devolver a esperança. É literalmente a peça do quebra-cabeça que faltava para manter o foco. Cria-se aquela antecipação muito forte, uma promessa implícita de que a solução está logo ali, na próxima esquina. E isso gera aquele impulso natural de continuar assistindo só para descobrir como encurtar essa distância. O que nos leva ao segundo bloco, as chamadas para a ação. Aqui, o objetivo é dar um direcionamento claríssimo. Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada segurar a atenção da galera se não rolar um comando em seguida. Ninguém quer só colecionar a visualização passiva. O material destaca 3 abordagens táticas essenciais. A primeira é pedir para o usuário comentar "eu". Parece simples, mas isso gera uma microconversão instantânea de engajamento, identificando quem tem interesse de verdade. A segunda é pedir para a pessoa salvar o vídeo. Isso dá um gás absurdo na métrica de retenção, mandando um sinal claro para o algoritmo de que aquele conteúdo é super útil. E a terceira é sugerir o compartilhamento, que foca totalmente no crescimento orgânico, usando a própria audiência para pescar gente nova. São 3 funções distintas e vitais, comprimidas em comandos curtos e bem diretos. E, finalmente, chegamos no destino de todo esse esforço inicial, o bloco 3, os mini scripts de venda. É onde a conversão acontece. É exatamente neste ponto que tudo culmina para a venda em si. Mas percebe como a abordagem mostra que esse momento não precisa ser chato, longo ou agressivamente comercial? O primeiro script solta essa. Talvez você só precise do caminho certo. Analisando com calma, essa é uma visão extremamente acolhedora para quem está tentando, quebrando a cara e falhando. Tira a culpa das costas do iniciante. A mensagem nas entrelinhas é: o problema não é a falta de talento ou esforço da sua parte, é só a ausência do método adequado. Isso é genial, porque posiciona a solução que vai ser oferecida como a exata peça que estava faltando, construindo uma confiança enorme poucos segundos antes de mostrar a oferta. O que acaba nos levando a um contraste muito poderoso que está no centro desse documento.
De um lado, a gente tem o mito, aquela crença assustadora de que vender na internet exige um conhecimento técnico absurdo e múltiplas ferramentas. Do outro, a realidade que o material defende com unhas e dentes. A de que o básico, quando é bem feito, é o que realmente traz resultado. É um embate clássico, né? A complexidade paralisa, enquanto a clareza e a simplicidade colocam as coisas para rodar. E o texto bate nessa tecla de forma inegável com o segundo script. O simples ainda funciona quando aplicado da maneira certa. Olha, isso não é só uma frase de efeito, é uma leitura profunda sobre o comportamento humano. Pensa bem, a gente vive num ambiente saturado de informação, cheio de ruído e de estratégias mirabolantes que mudam toda semana. Mas os fundamentos de uma boa comunicação não envelhecem. É um lembrete firme de que métodos diretos e sem complicação continuam sendo assustadoramente eficazes, desde que sejam executados com precisão. E tudo isso converge para uma ideia central, que é a alma desse guia: o poder transformador da primeira venda. A gente volta então para a nossa citação de abertura. A primeira venda muda tudo. Só que agora, com todo o contexto dos ganchos, das chamadas e das técnicas de conversão, o verdadeiro peso dessa promessa fica escancarado. O grande lance da primeira venda quase nunca é o valor financeiro. O impacto real é a injeção instantânea de crença. É a prova incontestável de que o sistema é de verdade, de que existem pessoas dispostas a comprar do outro lado da tela e de que todo o esforço ali atrás valeu muito a pena. Para a gente fechar essa análise, fique aqui a pergunta provocativa que tiramos da essência desse material. O que muda quando a primeira venda finalmente acontece? A resposta transcende aquele barulhinho da notificação de pagamento no celular. O que muda de verdade é a percepção do que é possível realizar. Ao aplicar uma comunicação simples, estruturada e empática, as maiores barreiras invisíveis são quebradas de forma definitiva. E aí, qual vai ser o próximo passo? Fica a reflexão. A gente se vê na nossa próxima exploração.